Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, videocast Liderança em Pauta. E pessoal, hoje estará aqui conosco uma pessoa maravilhosa, incrível, amiga do peito, carioca como eu, Cristina Pinho. Obrigada, Claudinha. Cara, ela tem Pinho também, né? Eu sou Cláudia Elisa de Pinho Soares. Eu não uso muito o nome Pinho, mas isso a gente já se encontrou, Muitas coincidências. Pessoal, quem é Cris Pinho? A Cris Pinho, ela é conselheira hoje do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? No mandato passado, nós éramos colegas de conselho, mas ela é uma pessoa referência no mundo de óleo e gás. Ela teve uma carreira muito longeva na Petrobras, 30 anos, engenheira mecânica, foi a primeira gerente executiva, engenheira submarina, né? Cuidando, embarcada também em plataforma, ou seja, viveu coisas muito desbravadoras para o universo feminino. E ela, em algum momento na carreira, também começou a abraçar esse mundo de conselhos. Hoje, além de estar no IBGC, ela tem uma coisa muito distintiva. Não é tão comum você ter mulheres, né, ou mesmo brasileiros, que consigam posições atuantes como conselheiro independente em conselheiros de empresas globais, né, com base nos Estados Unidos, por exemplo. E ela é conselheira da NTIC, que é uma empresa de tecnologia para o mundo de oil and gas e para o mundo automotivo. Então, realmente, isso é uma honra saber que a gente tem uma brasileira lá, conhecedora desse universo. É uma pessoa que defende muito essa questão da diversidade em conselhos, atua como co-chair no WCD, Women Corporate Directors, e ela também é uma fundadora do Instituto Luiza Pinho Sartori, que defende a biodiversidade brasileira. Toda essa parte de preservação ambiental, os biólogos ficam felizes com isso, não é não? E essa conversa de hoje, a gente vai saber mais sobre ela, porque, olha, o que ela tem de conhecimento, experiência para compartilhar, não é pouca coisa, né? Cris, a gente sempre, quando começa aqui o programa, a gente começa com uma pergunta que é assim, a gente não acredita muito que as pessoas vieram na Terra a passeio, né? Todo mundo veio com alguma missão. Qual que você vê que é o seu propósito aqui na Terra? Eu pensei nisso não tem muitos anos. É. Só de pensar eu já fico emocionada também. Mas Ai, a gente faz mas isso. é tão legal, né? Porque é difícil você encontrar esse caminho, né? É, muito. Então, assim, eu acho que nos últimos anos eu fortaleci muito o meu papel de influenciar pessoas. Ótimo. Influenciar o ambiente, né? Melhorar a vida de onde eu estou, né? De comunidade, de indivíduos, do meio ambiente. Então, eu trabalho para uma sociedade melhor, de alguma forma. Ai, Então, que como lindo. conselheira, eu quero que a governança da empresa seja uma governança tal que a gente não passe pelo que a gente passou pela Lava Jato, por exemplo. Sim. Então, o que me fez virar conselheira foi um trauma da empresa onde eu estava trabalhando, que era a Petrobras. Você ainda estava na Petrobras Tava. na época que rolou a Lava Jato? 2014. Começou tudo em 2014 com um balanço que não foi aprovado. Nossa, mas você nem era dessa área mais administrativa lá. Lá Não, você acabava atuando, mas eu já era a gente gerente já executiva sentia. e estava num nível alto da empresa, onde, então, eu comecei a perceber que havia alguma coisa muito, muito, muito difícil, muito ruim. E isso acabou atingindo todos nós Eu e as imagino. empresas que trabalhavam conosco. Eu imagino. Então, foram momentos muito difíceis. E isso, ao longo do tempo, eu fui entendendo que era a vulnerabilidade da governança da empresa que nos levou àquela tragédia na Isso. sociedade que gerou tantos desempregos, tanta dor, tanta empresa fechando e tudo mais. Isso. Tanta empresa que tinha ótima reputação e perdeu reputação. Então, Isso é muito triste. Então, ali já caiu a ficha comigo que alguma coisa eu deveria trabalhar no futuro sobre isso. E eu não tenho dúvida que, vendo a demonstração de verdade no que você acabou de falar, você está ajudando muito, porque vem de um lado muito profundo, né? Um lado de propósito mesmo. Não é, muitas pessoas pensam em fazer uma ida, né, de executivo para conselheiro porque é carreira, por causa do dinheiro, da vida tranquila. E, realmente, nas suas palavras, a gente vê essa verdade da vontade, do impacto que você quer ter. Exatamente. Ao longo do tempo, eu fui percebendo também que, como
uma executiva de alto nível, mulher, que já tinha passado, como mesmo você viu, por tantas dificuldades por ser mulher numa indústria tão machista, né, digamos assim, e Sim. tão povoada de homens, como é Isso. até hoje, você galgar e você ter a ambição de crescer na empresa, na hierarquia da empresa, você tinha o tempo todo que estar pensando o seguinte, não, mas eu posso chegar lá. Esse lugar também é meu. Né? Então, isso foi uma coisa que sempre essa resiliência me acompanhou durante muito tempo. Mas aí eu vi que eu podia ser um exemplo também. Então, eu comecei a tirar de mim essa humildade de dizer que você não quer ser um modelo. Não, eu era um modelo. Isso aí. Eu era um modelo. Eu sou um modelo. Isso. Então, eu assumi, eu comecei a assumir isso. E aí veio essa meu ativismo pela diversidade, de você trazer mulheres e dar a mão, né, à sororidade, trabalhar com mentoria, trabalhar em comitês de diversidade, etc. Então, essa foi uma outra coisa que foi bem recente, quando eu percebi essa força que eu podia ter de influenciar e de trazer mais mulheres para posições altas nas empresas. E muito antes disso foi com a Luísa, que me ensinou respeito, né, pela natureza, que é a história da minha filha, que era bióloga, uma ativista. Ela não era só bióloga, ela era bióloga e ativista. Ela era ativista do PETA, ela trabalhava no Médicos Sem Fronteira, ela trabalhava no Centro Acadêmico da Universidade Federal de Biologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sim. na Faculdade de Biologia, né? Que ela passou em primeiro lugar, porque ainda por cima era estudiosa, uma menina brilhante nesse sentido. E a Luísa se foi, muito jovem, com 20 anos, mas ela me deixou muitas lições. E uma das lições que ela deixou é: você é um ser, mais um ser na natureza. Você não é o ser da natureza, não. Você é mais um. Você faz parte dessa integração. E se o ser humano não perceber que ele tem que estar integrado, esquece, ele vai sucumbir. Eu fico muito feliz que você já trouxe aqui, né? Porque o Instituto Luísa Pinho Sartori, né? Eu já sabia dessa história, né? Não sabia se ela ia querer contar aqui para a nossa audiência. E assim, o mais incrível é que assim, toda mãe quando perde um filho é uma dor que eu acho que assim não dá para descrever. E você conseguiu transformar isso e fazer com que o ativismo dela não morresse com ela. Isso. E se perdurasse, crescesse. Então, assim, para mim, isso é um exemplo, é mais um exemplo de propósito na direção de impactar e fazer do limão uma limonada. Nós temos esses momentos difíceis na vida. E essa resiliência, essa capacidade de transformar é o que faz a diferença entre quem passa na vida a passeio e quem vem para a vida para realmente impactar com um propósito. Então, vocês entendem por que ela tinha que vir aqui no programa? É por isso, maravilhosa, genuína, verdadeira. Estou arrepiada falando isso com ela, porque eu sei de perto e conheço essa sua verdade maravilhosa. Você estava falando da Petrobras e sobre esse ambiente que acaba sendo mesmo, né, uma empresa muito técnica, engenheira, né, engenheirística, vamos chamar assim, com muito mais presença de homens, né? Me conta um pouco, o que você vê que foram momentos desafiadores que você viveu como mulher nesse ambiente predominantemente masculino? Eu acho que o mais desafiador era eu enxergar onde é que eu queria chegar. E quem seriam os stakeholders que iam me ajudar a chegar lá. Isso é muito importante. Olha que leitura boa. Então, é o seguinte, instintivamente, Cláudia, eu trabalhei muito assim. Eu não tinha um método. Eu sabia o seguinte, gente, para eu chegar nessa área aqui, eu tenho que passar pela operação, eu tenho que passar pela logística, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender a cadeia de valor para eu poder ir para o corporativo. Isso, para mim, fazia todo sentido. Quanto mais áreas eu pudesse conhecer, melhor eu estaria preparada para um dia eu ter uma posição no corporativo da empresa. Então, isso estava na minha cabeça. Mas de que forma que eu ia fazer isso? Então, eu comecei a... umas coisas que eu também fazia, e depois eu aprendi que é assim mesmo que tem que ser feito, você tem que anunciar o que você quer. Maravilhoso. E você tem que anunciar
para aqueles que você sabe que vão fazer a diferença na sua carreira profissional. São os seus stakeholders. Então, Sim. identificar os stakeholders. Então, eu identificava. E outra coisa que eu fiz também, eu educava meus chefes. Fazia Olha. muito isso. Educava. Olha só, você sabia que existe glass ceiling? Mandava um artigo da Harvard Business Review pro cara. É o teto de vidro que muitas vezes a gente lê, na verdade tem estudos, né? Isso. Que existe um teto de vidro que faz as minorias não conseguirem quebrar aquilo, né? Isso. Agora eles mudaram pro tal degrau que quebra. Sim, degrau mas da quebra. Degrau da quebra. Mas sempre tem uma teoria que chama atenção para os viés inconscientes das pessoas que podem e que estão numa posição de liderança e que podem enxergar diferente e olhar o potencial de determinadas pessoas que eles não conseguem ver porque aquele viés não deixa enxergar. Então, eu educava meus chefes, entendeu? No sentido de que, olha, as mulheres têm valor e tal, não sei o quê. Embora eu não estivesse ainda atuando diretamente para ajudar outras mulheres, sim, mas eu atuava para que eles enxergassem que eu tinha valor e que a empresa tinha seus vieses, e eles também tinham. Então, eu educava meu chefe, identificava os stakeholders e tentava traçar um plano para mim. Não, muito bom você falar isso, porque eu também, né, no meu tempo ainda como executiva, eu trabalhei em empresas que tinham esse lar, ou o negócio era mais masculino e tal. E, no fundo, o desbravar num ambiente assim tem muito da educação. E tem muito de algo que aí eu acho que é uma superação, que é você aceitar oportunidades que talvez a gente não fosse aceitar. Então, por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu recebi uma promoção na Velha Brahma, né, o meu chefe chegou assim, então, é uma promoção, mas é para você ir para Maceió. Quase que achando que eu ia dizer que não vou, né? E aí eu falei assim, tá bom, quando é para estar lá? Aí ele levou um susto, ele, tem certeza? Então, eu acho que tem, às vezes, um subestimar de que a gente vai aceitar uma oportunidade, né? E aí, bom, se as oportunidades vêm, demandam, às vezes, um certo... É um sacrifício, às vezes, pessoal. Se você tiver, então, marido ou filhos, mais ainda, né? De você ir para outras localidades. Mas eu acho que essa sinalização, quando você é uma mulher num ambiente que, apesar de ter vários homens, você topa ir, eu acho que isso ajuda muito na carreira. Muito. Né? Você não pode deixar de ver aquele cavalo encilhado, como a gente diz, que está tá passando na sua frente e você está com medo de subir nele. Exatamente. Né? E muitas pessoas, mulheres e homens, mas acho que mais mulheres, elas pensam que elas não estão preparadas para Concordo. aquele... Também para aquele ocorre. não. Então, eu tenho uma para te contar que você não vai acreditar, né? Então, assim, apesar de eu querer muito a ascensão, né? Eu morava em Macaé como gerente de operações, etc. E uma pessoa que eu sempre identifiquei como um stakeholder importante para mim, que é meu amigo até hoje, virou e falou assim, Cristina, eu queria que você viesse trabalhar comigo aqui no Rio como gerente geral. Era uma subida interessante. Eu saía de gerente de operações para gerente geral, pulava gerente de ativo. Então, Sim. falei assim, não, você está preparado e tal? Ele pensou, né? Aí eu peguei o telefone e falei, ele falando comigo no telefone, eu falei, mas você acha que eu estou preparada para isso? Aí ele falou assim, se eu não achasse, não estava te convidando, né? A pergunta mais estúpida que você pode fazer para uma pessoa. Mas não é isso. É exatamente. A mulher acha, quer dizer, eu achava ali, apesar de eu ter essa ambição. Então, ainda bem que... E esse cara, essa pessoa, é um homem, né? Ele me perguntou, assim como o seu também perguntou, mas tem homens que nem perguntam. É isso. Tem um amigo meu, que já estava numa posição alta, que falou para mim, eu falei, o que você acha da fulana de tal? Eu digo, ela está ótima, eu acho que é excelente. Ah, mas eu não vou falar isso não, porque ela acabou de ter neném. Você já perguntou para ela se ela quer? É isso. Você não pode inferir que ela não quer porque ela acabou de ter neném. Tem que falar. Você tem que falar, você tem que perguntar, né? Então, se ela aceita é muito essa interessante, posição, né, isso. E aí eu acho que assim é bom quando a gente está perto que a gente pode ajudar e ter essa sororidade que você falou. Muito bom. E me conta uma coisa, eu vi, né, olhando sua vida, sua trajetória, que você, quando estava na Petrobras, saiu da Petrobras, você acabou tendo um papel de subsecretária de petróleo, óleo e gás, energia, no Rio de Janeiro. Isso. Como é que foi essa experiência na esfera pública? Por que você quis esse caminho, essa oportunidade? Eu adorei a sua experiência. Não, eu não mesmo? queria. Eu resisti. Resisti, mas eu tenho uma amiga minha que é tão doida quanto nós duas. E ela me indicou meu nome. Eu tinha saído da Petrobras no início de 2018. Quando chegou em outubro, por aí,
Eu estava fazendo curso de conselheira, já tinha tomado a minha decisão. Estava fazendo curso de conselheira, chegou em junho, julho, eu já estava certificada no IBGC. Olha. E participando de vários eventos do Instituto e etc., para poder estabelecer minha rede, né? Uma Sim. rede nova que eu tinha que começar. E ela chegou e falou assim, Cristina, tem uma vaga, não sei, mas eu não vou mesmo para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Você ficou louca? Lá todos os governadores acabam presos. Eu não vou. Essa era a visão. Fala assim, não, mas... Cristina, olha, você tem que ir porque a gente precisa colocar um pouco mais de credibilidade, você tem que doar. Ah, tá bom. Fui lá e fiz a entrevista com o secretário. E o cara gostou de mim. Eu olhei para ele assim, não tinha nada contra ele, falei, fiz algumas condições. Posso montar meu time? Posso. Você não vai interferir e me pedir para dar emprego para ninguém? Não. Você sabe a importância do óleo e gás no Rio de Janeiro? Sei, por isso que eu estou chamando você, que é uma pessoa que tem credibilidade. Ele não era bobo, né? E aí eu fui, menina, ele cumpriu com tudo. Eu pude fazer meu time, chamei pessoas excelentes para trabalhar comigo. Eu fiquei extremamente feliz porque foi um reconhecimento do mercado para mim que eu não tinha ideia de como eu era reconhecida e percebida, né? Então foi uma experiência excelente. A mosquinha da política pública me picou. E eu quase fui parar em Brasília. É mesmo. Não, e hoje você ainda está no Conselhão ou você saiu? Estou no Conselhão. E eu acho que o convite que Explica veio... Explica um pouco o que é o Conselhão, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é. Então, o Conselhão é um conselho consultivo para o presidente Lula. Certo. Então, é como se fosse um sounding board para ele. Quando ele foi formado? Desde o primeiro governo do governo Lula, ele foi formado. Quando atua como presidente, ele sempre mantém esse conselho. Sempre mantém. O último presidente tirou, acabou, ele voltou agora. Ele voltou com ele. Com ele também. Eu não sei se a Dilma tinha, eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Então, esse conselho é formado por representantes da sociedade civil, executivos, lideranças, tudo que você puder imaginar. São 245 pessoas, quase 250 pessoas que participam disso. Nesses fóruns, claro, ninguém fica reunido o tempo todo juntos. Então, pilares de atuação foram marcados, grupos de trabalho desses pilares foram feitos, e aí eles saem com documentos, que são entregues para a Casa Civil, para servirem futuramente de base para leis, procedimentos, decretos e etc. Então, para cada uma dos pilares que foram definidos pelo próprio presidente Lula, essa sociedade, esse grupo trabalha. Eu não tenho certeza de como é que chegou esse convite para mim, porque veio pessoal mesmo, veio assim individual. Talvez porque você tenha tido essa experiência prévia na vida pública. Eu acho que sim. Porque eu acho que é um jeito diferente. Aliás, eu quero até também compartilhar contigo, porque eu tenho uma visão semelhante. Eu acho que assim, o cidadão comum que não está dentro da esfera pública tem um certo preconceito com tudo que está lá dentro. E, gente, tem muita gente boa nas posições de governo, de estatais. É muita gente preparada. E eu tive a oportunidade, o Dória, quando ele assumiu como prefeito aqui, ele montou um conselho em cada uma das 23 secretarias. E eu fui convidada e eu fazia parte do conselho com o Paulo Rubel, né, que era o secretário da área de gestão e estratégia da Prefeitura de São Paulo. E aí fui apresentada a várias pessoas do corpo técnico, né, funcionários públicos de carreira, pessoas preparadíssimas e querendo fazer a diferença. Então, assim, gente, vamos estudar, vamos tentar conhecer mais antes de ter o preconceito formado só pelo que a gente ouve na mídia, porque nem sempre isso é a total realidade, né? Mas, olha, você deu um exemplo excelente. Mas mesmo você comparando o governo de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro... Não. Eu caí dura quando eu vim aqui, como subsecretária, participar das reuniões com o Dória. A eficiência... Não, a eficiência e o nível é muito justamente por causa disso, porque são burocratas que fazem parte do governo desde sempre. Tem sempre concursos, entendeu? Isso. Independe do governador da vez, independe do prefeito da vez. Isso faz uma diferença enorme. Cláudia. Enorme. Dá uma continuidade e o conhecimento sobre a máquina pública que fazem muita diferença. Infelizmente, o governo do Estado do Rio não tem essa história, mas no caso de São Paulo tem sim. E eu acho que exatamente conhecer essa máquina pública, eu não tenho dúvida de que seu nome é esse. Quem sabe um dia a gente vai ver de novo o Crispinho para presidente em Brasília.
O propósito você já tem. Conheci pessoas espetaculares nos ministérios. Não, técnicos gente, é e muita gente burocratas legal. É muita espetaculares. gente legal. Não pode ter o preconceito, né? A gente tem uma pessoa muito maravilhosa, que é a Lisiane Lemos, né? Que foi Sim, executiva a Lise, Google, Microsoft, isso. já foi entrevistada aqui por mim no Liderança em Tá lá Pauta. na Secretaria no Rio E ela Grande do está Sul. na Secretaria no Rio Grande do Sul, posta muita coisa bacana sobre tudo que está sendo feito. Então, realmente, eu acho que essa contribuição de quem vive a vida privada para a vida pública ela é muito relevante. Muito. E eu ia te perguntar o seguinte: além da vida pública, você fez essa transição também, ou entrada no mundo dos conselhos, pensado, como você bem explicou a nós aqui. Ser executiva, ser conselheira. O que você sente que é diferente num e no outro? Quando você se via executiva, o que você se via fazendo? Quando você é conselheiro, o que você vê que é diferente nessas duas atuações? Bom, primeiro, eu tive uma muito boa formação no IBGC, então todo o meu traquejo como executiva de ser muito hands-on, eu já deixava fora da porta do conselho. Então, eu tive muita facilidade de fazer isso. Olha, que Ao legal. contrário de muitos executivos que Excelente ponto. Eu acho que foi porque eu tive uma boa formação e eu queria ser muito conselheira, né? Sim. Então, isso me ajudou. O que ajuda, como sendo executiva, você tem uma visão muito pragmática e você quer ser muito assertivo e você quer que aquela reunião seja muito produtiva. Isso. Então, isso ajuda o fato de você ter sido executivo. O que ajuda você ter sido executivo também como conselheiro, não só a sua experiência pessoal, não importa da disciplina que você veio, mas é que você quer ter a visão para frente. Isso. Você quer ter a visão estratégica, então isso também ajuda. Então, eu não tenho muita paciência para ficar discutindo operacional dentro do conselho. E nem é o papel, né? Eu não sei se você via a minha cara em alguns momentos nos conselhos que a gente participava. Isso. Ai, às vezes tem uma galera que gosta, né? Pois então eu ficava meio assim, ansiosa e tal, não sei o quê, mas... porque é sempre mais fácil você discutir o operacional do que discutir o para frente. Claro. Então, essas são as diferenças que eu vejo assim. Então, tem coisas que ajudam, tem coisas que atrapalham, mas eu diria para você que a maior parte das coisas ajuda, sim. E hoje, a gente, quando está nesse mundo de conselhos, a gente fala sobre a governança, né? Eu diria que é praticamente impossível, né? No mundo que a gente vive, com todas as pressões, mudanças, etc., a gente está falando de negócios sem falar da tal das 3 letrinhas, né? O ESG, né? Falar de meio ambiente, sociedade, governança, resultados, como isso impacta o nosso negócio, né? Qual que é a sua avaliação sobre o momento que o ESG representa na pauta dos negócios? A minha avaliação enquanto as empresas não virem alguns aspectos ambientais, sociais e de governança como uma grande ameaça para o negócio, ela não vai estar atacando essa pauta. E vai estar sofrendo aí, mais na frente, o risco de sucumbir ou de não se adaptar. Então, as empresas que saem na frente são aquelas que já enxergaram que existem, por exemplo, vamos falar do S, que a desigualdade é um risco para o negócio. Sim. Se ela entender que isso é um risco para o negócio, ela vai olhar para o território onde ela atua, ela vai ver que ela pode fazer muito pelo S. Que o S não é só interno, é externo também. Né? E usar a sociedade a seu favor. Isso. Como é que eu posso atrair talentos? Como é que eu posso mudar a história dessa comunidade aqui em volta? Sim. De forma que eu possa realmente... eu posso não só oferecer a riqueza que o meu negócio pode trazer, como também me beneficiar dessa comunidade nova que está surgindo aqui. Então, a gente vê negócios e vê empresas que fazem isso muito bem. Então, tem um exemplo, por exemplo, a Prumo, lá em Campos. Cara, eles fazem um trabalho espetacular com a sociedade, com a prefeitura, desde o momento em que eles se estabeleceram lá no Açu. Então, desde o momento que eles se estabeleceram no Açu, eles mudaram a vida de várias pessoas e atraíram mão de obra, de forma que eles têm, então, para a empresa é ótimo, pessoas que moram ali, que trabalham e que eles formaram para poder trabalhar. E isso se sustenta ao longo do tempo, e sustenta a empresa. Então, tem vários exemplos. Então, a empresa que não enxerga que o quanto que ela está causando externalidades negativas no meio ambiente, que o ambiente pode trazer. Mudanças climáticas já é o ambiente trazendo... Então, assim, as empresas que não estão enxergando isso, não colocando isso na sua matriz de risco, colocando isso no seu planejamento estratégico e gastando para colocar, sim, as barreiras e mitigar, elas
não entenderam ainda por que essa pauta é tão importante. É. E não adianta falar mal das 3 letrinhas, porque elas vão estar sempre presentes. É isso, é isso. Eu vejo também, até escrevi um artigo sobre isso, muita gente questionando, pô, o ESG, as letras não deveria falar isso. Eu falo, gente, é tão fácil, é melhor às vezes do que falar só sustentabilidade. É didático. É didático, eu tenho a mesma visão. E assim, eu vivo bem falando ESG em vez de falar sempre sustentabilidade. Vai ter detrator, né? Eu acho que sempre vai ter, né? Ou então, não é nem detrator. Eu acho que tem aquelas pessoas que elas querem fazer a sua marca também. É isso, é isso. Eu Entendeu? tenho um amigo meu marqueteiro que ele fala, tudo conceito sempre existiu, só fazem o rebranding. Isso. Aí tem o cara que ele quer fazer o rebranding do rebranding, entendeu? Isso. Sempre vai ter. Então, você vai ouvir uma pessoa falando agora o sul global. Todo mundo está falando sul global. Vai ter um que vai dizer assim, eu não gosto de usar essa expressão. Você já deve ter visto isso. É isso. Aí ela vai dar uma explicação sobre por que ela não quer usar aquela expressão. Na verdade, a explicação não é nem tão diferente do que todo mundo está usando como sul global, só que essa pessoa acha que ela tem que fazer uma marca diferente. E eu acho que com ESG é a mesma coisa. É isso. Então, eu acho que para você comunicar bem na sociedade, a sociedade entender, porque se não tiver a participação da sociedade, as coisas também não mudam. E aí você tem um letramento para fazer. Então, quanto mais didático você for, melhor. Melhor. Puta, eu penso absolutamente igual. E, considerando a sua experiência no setor de óleo e gás, né, energia, eu não tenho dúvida que essa questão ambiental, e eu sei pelos conselhos onde você trabalha, né, as interações que você tem, até o seu papel também lá no Conselhão, do que você fala, essa questão ambiental e de entendimento de transição energética, ela faz parte não só de toda a experiência que você tem, como faz parte do que você discute profundamente, né? Eu queria que você falasse o seguinte: o que você acha do tema transição energética? Essa certa caça às bruxas, né? Às vezes demonizando o setor de óleo e gás de imediato. Muitas vezes, algumas bandeiras que são levantadas. A própria questão das empresas ou da sociedade, a priori, se comprometendo com uma transição energética para o net zero, né? Em 2050. Você acha que isso é possível? O que você acha que está certo, está errado? Qual é a sua visão sobre transição energética na nossa vida e o que é possível? Bom, primeiro eu digo que o que é possível. Eu não acho que a gente vai chegar no net zero em 2050. Sim. Mas acho que a gente vai está trabalhando para que a coisa não piore mais do que o que já está acontecendo. Sim. Então, eu acho que está havendo a cada dia mais uma conscientização da sociedade pela dor, infelizmente, né? que são as tragédias que a gente está vivenciando. A Espanha lá está debaixo d'água. Isso. 100 anos que eles não viam aquilo. É isso. Você não pode negar que você não tinha uma enchente dessa há 100 anos e que o Rio Grande do Sul sofreu também uma tragédia como aquela e achar que isso é nada, que isso é só uma coincidência. Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Eu penso igual. A gente não pode imaginar também que o deserto do Saara está lá cheio d'água e que isso também é uma coincidência. Não é de jeito nenhum. Então, cheio d'água embaixo, né? Embaixo, pois é. Então, assim, são coisas que estão provando para nós que os cientistas estavam corretos. Portanto, essa discussão ela está muito intensa e isso é bom. Isso é bom porque traz a conscientização pela dor. Então, ponto 1. Mas eu acho que o net zero em 2050 é muito difícil porque a gente não está conseguindo caminhar adequadamente nessa direção. Mas eu ainda acho também, como muitos cientistas e a própria IEA, que ele não é impossível de chegar, mas é difícil. Por quê? Porque existem forças que são de interesse completamente oposto a isso. Então, a indústria de óleo e gás está sendo demonizada? Está. Tem razão? Sim. Por quê? Porque eu acho que a comunicação da indústria de óleo e gás é muito ruim. Sim. E não existe a energia que eu acho que deveria ter na indústria de óleo e gás para fazer a mudança. Entendi. Existe uma acomodação muito grande. Sim. Então, eles se acomodam assim. Discurso. Primeiro, não adianta eu só falar na oferta, vocês têm que falar da demanda. Então, ele acusa o seguinte, o mundo precisa de mim, então eu vou oferecer mais. Sim. Segundo, é muito dinheiro. É isso. Então, eu preciso do dinheiro para fazer o que você está me pedindo. É isso aí. Essa energia transição verde. mesmo, energia verde, Eu preciso do dinheiro aqui. Terceiro, se eu fizer o que você está me pedindo, vai faltar óleo e vai ter insegurança energética. É isso. Então, essas 3 coisas são muito poderosas para tentar convencer a sociedade
de que eu estou fazendo o que é possível fazer. Convence a Cristina? Não. Eu estou lá dentro e eu sei que podia ser mais. Poderia ter mais coisas. Por quê? Porque o interesse dos acionistas dessas grandes empresas é enorme. E eles querem aquele resultado. Eles precisam daquele resultado. Os acionistas pressionam para aquele resultado. Então, mas, por outro lado, eu começo a ver que começa a ter uma litigância climática que ameaça, e de novo é a sociedade. É isso. Então, Cláudia, para mexer essa agulha, minha filha, só com a sociedade sentindo na pele os efeitos que, infelizmente, é realmente a indústria fóssil, a maior emissora de gás de efeito estufa, que nos deixa nessa condição que nós estamos hoje de aumento de temperatura e causando todo esse dano. Então, é a indústria fóssil a grande emissora. Segundo, a sociedade está percebendo na pele a dor disso. E as empresas também. Elas vão sentir. Elas vão sentir a seca na China, porque não vai chegar o material que elas precisavam chegar. Elas vão ficar debaixo d'água. Elas vão ter incêndio. Elas vão... Isso aí. Então, as empresas também vão ter prejuízos nas suas receitas e tal, que vão impactar os investidores. Então, eu acho que ao longo do tempo, pela dor e não pelo amor, as coisas vão se ajustar. Eu também acredito nisso. E acho também, acreditando muito numa visão do ser humano que se reinventa, se adapta? Se adapta e, assim, são muitas pesquisas, estudos científicos que estão indo atrás para a gente buscar energias verdes ou não poluentes, ou formas de você conseguir armazenar energia gerada por outras fontes, como solar, eólica, que, de fato, é aquela questão de como que você consegue fazer isso num fluxo contínuo, em vez de somente um determinado momento do dia, né, ou hora do dia. Então, eu acho que assim, tem muito... Mas eu acho que tem um discurso, né, muito de achar assim, não, tem que fazer porque vale o dinheiro, mas tem também a pessoa tem que ter a intenção, é pelo amor que você falou, mas eu concordo com você que a pressão externa, por reputação ou por até o que está acontecendo com as empresas, é o que vai forçar com que esse caminho vá mais rápido. E tem um outro fator, Cláudia, que é o seguinte... Tá bom, já estou colocando aqui uma responsabilidade grande nas empresas. Sim. Mas o indivíduo tem uma responsabilidade enorme. Ai, cara, a gente não quer mudar o nosso estilo de vida, Cláudia. É isso. Você não quer deixar de ter 3 carros. É isso. Você não quer andar de ônibus. As cidades não estão se adaptando rapidamente ao transporte coletivo para poder uma pessoa como eu e você, que já estamos acostumadas com um determinado conforto, da gente pegar o VLT, pegar o metrô. É isso. Né? Então, tem um lado nosso que você tem que submeter a algum sacrifício também. Sim. E a gente não quer, a gente resiste. Nossa, que bom que você trouxe esse aspecto, porque eu vejo essa questão da necessidade de adaptação ocorrendo do ser humano e abrir mão um pouco, ocorrendo também em várias discussões estratégicas em diferentes setores, que o setor da saúde, que está quebrado, e aí vai desde o que você autoriza no plano de saúde, mas também vai de uma consciência do cidadão do que eu uso no meu plano de saúde, e aí a conta não fecha, enfim. Outros setores também vivem essa questão da conscientização necessária por parte do ser humano. Né? Muito bem. E, Cris, eu vejo dentro da visão sua, né, eu comentei, você é uma pessoa que defende essa questão da diversidade em conselhos, né, e como que isso contribui. Né? O que é a sua apreciação da contribuição que diversidade traz para times? Onde você vê que essa questão da diversidade realmente agrega valor? Eu acho que ela agrega muito valor quando você traz a experiência dessas pessoas para dentro do grupo para você ter soluções novas para os problemas velhos. Então, a diversidade é boa. Para mim, o que eu dou mais valor mesmo é a diversidade cognitiva, que vem da região onde a pessoa trabalhou, da disciplina que ela exerceu. Vem também do gênero, claro, para você trazer uma percepção diferente, a depender daquele problema que você está tratando, né, um produto diferente ou coisa parecida, enfim. Para mim, essa é que é a grande contribuição da diversidade. E também, é claro,
uma outra grande contribuição que eu vejo, sendo uma pessoa que veio da parte de riscos, né, operacionais principalmente, é de você enxergar os riscos de determinadas operações, justamente porque você já viveu coisas diferentes e aquele grupo multidisciplinar está ali com muitas vivências e tal, então isso também é muito importante. Essa identificação dos riscos, das oportunidades e da solução dos problemas. Um pouco antes da gente começar, né, eu e a Cris, a gravação, a gente estava aqui conversando sobre essa visão de você, às vezes, estar num grupo que todo mundo pensa igual. Isso é um e a perigo. importância de ter alguém que vai trazer um aspecto diferente ou vai ser o dissidente naquela conversa, né? E o que eu vejo é isso. Eu vejo que, assim, a gente, graças a Deus, vive momentos em que, de uma maneira mais formal e estruturada, estamos falando do aumento da diversidade de gênero, de raça, que eu acho que acaba trazendo uma diversidade cognitiva também para a mesa, né, para as conversas. E eu não tenho dúvida de que as conversas elas são melhores e ajudam a melhores tomadas de decisão quando você tem elementos com cabeças diferentes na mesa, né? E a diversidade ela traz isso. A McKinsey, né, todo mundo sabe, uma consultoria estratégica relevante no mundo, eles têm um estudo que eles fazem desde 2015, onde eles medem, né, grupos, conselhos, grupos em que você tem uma presença maior de mulheres. Eles usam só um estudo vendo gênero, né? E um outro que eles veem raça. Quando eles estudam gênero, você ter grupos em que mulheres estão presentes você tem 25% mais probabilidade de ter sucesso nos seus negócios, né? E se tiver uma presença de pessoas de raças diferentes, você aumenta 36% a sua chance. Eles fazem esse estudo desde 2015, liberaram recentemente o estudo 2024, e esses percentuais continuam presentes. Então, realmente, eu acho que se alguém duvida, olha pelo menos o estudo, porque vale com muito certeza... a pena. E os últimos estudos demonstraram o seguinte: quem não está fazendo está caindo. Olha... Então, o gap está aumentando, não só porque quem está fazendo está aumentando a probabilidade, mas também porque quem não está fazendo está caindo. Muito bem. Então, os resultados estão piores de quem não está fazendo. Muito interessante. E uma coisa que eu queria falar, Cláudia, que é muito importante, para o negócio, então, a gente viu que existe então, uma correlação forte que vem se mantendo desde muito tempo, como você falou, desde 2015. Mas, na parte do S, a diversidade ela tem que ser entendida também como oportunidade. Certo. Então, claro que para o negócio você quer, sim, que você tenha diversidade, porque esses valores eles acontecem no nível de tomada de decisão. Isso. E o nível de tomada de decisão não é o nível da entrada das pessoas. Não. Mas, quando a empresa identifica que a desigualdade naquela área que ela atua é um problema, ela tem que gerar oportunidades para trazer esses grupos que não tiveram acesso, e aí você vê mulheres, homens, pretos, LGBTQI+, todos os grupos mais vulneráveis, indígenas e tal, de forma que você abra oportunidade para estudo, você abre oportunidade para crescimento, você abre oportunidade para que essa pessoa fure a bolha de onde ela veio. É isso. Então, a empresa ela tem que enxergar isso, porque aí, dessa forma, ela fica mais fácil dela lutar contra possíveis movimentos anti-woke. Isso. Que é essa, não, vamos colocar essas pessoas aqui só para dizer que a gente está fazendo diversidade. Não é isso. Não é isso. E quem defende a diversidade genuinamente, não é isso que quer. A gente quer a diversidade como uma possibilidade de transformação das conversas, das decisões, do futuro, das maiores oportunidades para quem não começa a vida com as mesmas oportunidades. Exatamente. Enfim. E outra coisa também que a empresa tem que entender: quantos talentos eu estou deixando do lado de fora da minha empresa? É isso mesmo. E numa sociedade como a brasileira, em que, eu não sei agora a estatística, mas uma percentagem grande são de pessoas negras, por exemplo. Então, acho que 46%, não é, da população brasileira é parda ou negra. É mais. É mais? É mais de 50. É mais de 50. Eu acho que 46 são mulheres. Isso aí. É mais de 50. Mais da metade da população brasileira é parda e negra. Então. No outro dia, eu vim aqui, só um parênteses, fui convidada para participar de uma roda de conversa num evento chamado Future in Black. Eu nunca tinha vindo. Foi aqui em São Paulo. Eu olhei e vi a proposta, era a segunda edição que eles estavam fazendo em São Paulo. Já tinham feito uma na Bahia, tinham feito em Brasília e tal. Aí eu vim.
Cláudia, quando eu entrei ali no WTC, naquele enorme auditório, havia pelo menos alguma coisa entre 800 e 1.000 pessoas ali sendo esperadas. Ali já vinha, pelo menos umas 800 havia ali. Ao longo do dia aumentou. 90% era preto. A gente estranha, não é? Eu estranhei completamente. Porque a gente não vive nesse ambiente. Agora, imagina o contrário, né? Exatamente. Então, ali, eu olhei para um lado, olhei para o outro, tomado de gerentes, futuros gerentes, CEOs, founders, empreendedores pretos, para discutir o avanço na sociedade brasileira de que essas pessoas existem. Então, eles criaram um ambiente bonito, assim, super refinado, super organizado. 2 jovens da Taquara que tiveram essa ideia, conseguiram o apoio de várias empresas, né? E estavam lá fazendo o Future in Black, trazendo muitas discussões sobre esse assunto. Claro que nos painéis havia pessoas brancas também, mas a maioria esmagadora da plateia para fazer rede, networking, saber o que você faz, como é que você chegou lá e tal, não sei o quê, todos negros. Olha, sensacional. Impressionante. Vocês sabem, gente, que já falei no início, né? Eu e Cris, a gente foi junta do Conselho do IBGC. E o IBGC, ele tem vários cursos de formação de conselheiros e ele montou um curso específico de formação de conselheiros negros, uma turma só de negros. É muito incrível, mas a gente sabe de associados que questionaram isso. Aí o pessoal usa aquele termo, está equivocado, esse é racismo ao contrário. Meu Nossa, Deus, gente, isso ninguém é uma merece. coisa, ninguém merece. E aí, eu não esqueço, né, um colega nosso de conselho, Leonardo, foi lá fazer o encerramento, né? E ele teve a oportunidade de ficar conversando com o orador da turma, né? E ele narrou para nós no conselho, você deve se lembrar disso, né? Que o orador, né, um menino negro, falou assim: pô, Léo, sabe o que para mim foi maravilhoso fazer o curso nesse grupo? Pela primeira vez eu entro numa sala onde eu senti que eu estou numa sala que eu não sou a exceção. Então, assim, isso mesmo que ela falou, né, que a gente chega num lugar só com negros, a gente pensa que a gente é exceção. Imagine que quem é negro sente isso o tempo inteiro. Exatamente. Quem consegue quebrar o teto de vidro, a pessoa sente isso o tempo inteiro. E eu acho que, assim, nem dá para a gente se colocar nos pés de quem sente isso, né? Agressivo, porque, né? Assim, porque você diz assim, gente, como é que eu estou num país onde tem tanta gente e aqui nesse lugar não tem ninguém? Fiquei feliz que você deu a estatística certa, né? Porque mais de 50% da população é parda ou negra. Isso. Então, assim, como é que a gente vai ignorar essa força de trabalho? Essa é a visão inteligente e por uma visão mesmo de oportunidade, de diminuição mesmo de possibilidade de desigualdade social, que ajuda a economia, ajuda o país, ajuda tudo, né? Muito bom. Cris, a gente está indo para o final. Eu tenho uma pergunta para você, né? Você também é uma pessoa que transita no mundo das startups, né? Teu filho, né? É investidor, né? E eu queria saber de você o seguinte: como que você consegue adaptar uma governança corporativa que você, como eu, a gente vive nessas empresas grandes, mais estruturadas, para o ecossistema de startups? E o que é a sua avaliação do que são os maiores desafios para essa governança permear o mundo das startups? O maior desafio que eu vejo, primeiro, é você quebrar o preconceito que tem na cabeça de alguns founders de que isso é muito complexo. Excelente. E de que ele não consegue adaptar isso às fases da startup. Isso aí. Então, nesse curso, eu mostro o que é a governança corporativa tradicional, real e tal, mostro os cases de insucesso das startups que não adotaram uma boa governança, uma boa gestão e, portanto, naquele momento, naquela fase, naquele boom, onde ela faz uma captação e não sabe o que faz com o dinheiro porque não tinha os seus processos adequadamente geridos e não tinha ali conselheiros que pudessem ajudar, e demonstro que desde do dia 1 você já está trabalhando para a governança. Se você não fizer isso, você vai acabar tendo assim, acidentes no caminho. Então, por exemplo, desde o dia 1, você concorda que desde o dia 1 numa startup você tem que ter um acordo de sócio? Sim. Desde o dia 1. Desde o dia 1. Tem startup que começa que não tem. Aí é óbvio. A chance de dar errado é grande. Enquanto tá bem, tá tudo bem. Na primeira curva do Rio, que aquele sócio saiu do país, aquele sócio casou, divorciou, mudou as perspectivas, morreu, os interesses. Pronto. Danou-se tudo. A startup estava indo super bem, já estava, né, naquela aceleração, mas não tinha nenhum acordo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Outra coisa, a startup vai lá, vai captar dinheiro.
Com que indicadores que ele vai mostrar que ele está indo bem? Então, o cara não tem relatório, Não, o cara não tem indicador. O founder, por exemplo, ele é muito solitário. é isso aí. Se ele tem um conselho num determinado momento, um advisor e um conselho consultivo, isso aí muda a vida do founder. É isso aí. Então, assim, a governança para startup é totalmente possível e ela é absolutamente necessária se aquele founder e aquela futura empresa ali, aquela startup, ela identifica, fica com mais facilidade de ser resiliente Isso. aos percalços. Eu adorei o que você falou, porque, de fato, essa questão de governança é para empresas de qualquer tamanho e de qualquer idade, né? Pode ser uma startup, pode ser uma empresa com 100 anos de existência. Pode ser grande, pode ser pequena, né? Sem faturar ainda. Mas, assim, o que eu vejo é, quando uma startup traz para dentro um conselho, como você falou, né? Eu acho que, assim, o que faz a diferença, eu vejo que tem, assim, um pouco de uma diferença para uma startup quando ela pensa no conselho que ela vai formar. Talvez uma empresa maior acabe, por conta de risco, por conta de uma maior complexidade, acaba querendo trazer a bordo pessoas mais assim especialistas, né? Ou pessoas com muita experiência que vão ajudar numa discussão conceitual. Uhum. A minha perspectiva, eu vejo que no conselho da startup tem que ser gente que goste dessa discussão, tenha, obviamente, a agregar, mas eu acho importante o tal do smart money, né? Aquela visão de você trazer a bordo pessoas que, para uma startup, vão falar sobre possíveis caminhos e caminhos de futuro e vão também fazer conexões da startup com os potenciais novos clientes. Porque, assim, é verdade. Eu não sei a sua experiência, mas a maioria das startups não vai para adiante, não é pelo conceito ou pela prova que já fez de um determinado produto. Não vai porque falta cliente. Né? Falta aquela rede de contatos muitas vezes, né? Por isso que é legal as startups entrarem em comunidades, aceleradoras, etc. Isso, né? isso. Porque isso vai abrindo portas para que a startup consiga alcançar mais potenciais clientes. E eu acho que isso é uma ótica, por exemplo, na formação de um conselho da startup que deve ser considerada. Não sei se a sua visão é assim também. Eu acho sim, principalmente startup. Veja que a ótica de você trazer conselheiros que possam intensificar a rede vale também para uma empresa, mas para uma startup ele é fundamental. Ela é fundamental. Eu concordo contigo. E muitas vezes o conselheiro não se vê nesse papel. Não. Ai, gente, é isso, é muito doido, né? Às vezes quem está numa empresa grande pensa que o papel é formal. E não é, também é de trazer a rede de conexões. Também é. Mas isso numa startup eu vejo que fica muito latente, né? Muito lógico que essa tem que ser a busca. Querida, para encerrar, uma última pergunta. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas sobre liderança. Então, eu queria saber de você, querida Cris, papo maravilhoso. O que significa ser líder para você? Ter coragem. Ter coragem. Coragem de ser dissidente. Né? Coragem de botar o pé na porta quando precisa, porque aquilo não vai ao encontro dos seus valores ou não vai ao encontro do melhor para a empresa. Excelente. Coragem de defender o seu time. Né? Coragem de ser uma voz que vai identificar um risco e não vai ter medo de de perder o seu cargo, por exemplo. Se assim for necessário para defender o que a gente acredita. Exatamente. Maravilhosa, não é? Querida, ó. Amei receber você. Que conversa incrível, quanto conteúdo maravilhoso. Obrigada. E verdadeiro, né? Assim, real, de coisas do que a gente vive no dia a dia, com muitas dicas, né? Eu acho que você trouxe muitas ideias para quem está desbravando, seja um mundo de conselhos, seja um ambiente muito masculino, eu como mulher, seja um ambiente de startup, seja uma visão ambiental, assim, conteúdo riquíssimo, ó. Gratidão. Que bom, que Obrigada. bom. Obrigado pela oportunidade, Cláudia. Muito bom. Pessoal, é isso. Esse foi mais um episódio do Liderança em Pauta. Se você curtiu, fala desse programa para outros amigos, para eles visualizarem. Dá o like, curte, aciona o sininho para ser notificado, porque outros episódios virão e você tem que assistir aqui com a gente. Bye!